Textos antigos e sagrados sugeriam algo que, ao que parece, a ciência está finalmente começando a comprovar. Com o avanço da tecnologia, câmeras estão por toda parte e lentes cada vez mais modernas conseguem capturar momentos surpreendentes. Algumas dessas gravações parecem ter registrado o instante exato em que almas deixam seus corpos. E é exatamente isso que você verá aqui hoje. Então, clique no botão de se inscrever e vamos direto ao assunto. Número 1. O acidente na estrada. Em uma estrada nos Estados Unidos, um grave acidente de trânsito aconteceu. Logo após a tragédia, policiais, bombeiros e outros socorristas chegaram ao local. Mas, infelizmente, devido à gravidade do impacto, nem todos os ocupantes dos veículos conseguiram sobreviver. Uma equipe de jornalistas também foi enviada para cobrir o ocorrido. Enquanto o cinegrafista filmava a cena e o repórter narrava os detalhes do acidente, uma imagem ao fundo, quase sobre um dos carros envolvidos, chamou a atenção dos telespectadores. Por mais incrível que pareça, ao observar atentamente, é possível ver a silhueta perfeita de uma pessoa sob um carro vermelho. A figura parece querer dizer algo, mas não demora muito para que ela comece a subir lentamente em direção ao céu, deixando um rastro de sombra no caminho. Talvez um animal estivesse passando pelo local e tenha causado essa ilusão. Mas é difícil imaginar que tipo de criatura conseguiria formar uma imagem tão nítida, parecendo exatamente com uma alma ascendendo ao céu após um trágico acidente. Número 2. O acidente de Hannah Simmons. Nos Estados Unidos, uma tragédia deixou uma família inteira de luto, mas um detalhe inesperado trouxe conforto e esperança em meio à dor. Tudo começou com um grave acidente de trânsito que tirou a vida de uma jovem mãe, de sua bebê e de sua melhor amiga. No entanto, um registro fotográfico inexplicável fez com que os parentes das vítimas acreditassem que elas estavam bem no outro lado, em paz e acolhidas por algo muito maior. A jovem Hannah Simmons, de apenas 23 anos, estava dirigindo com sua filha de 9 meses no banco de trás quando perdeu o controle do carro. O destino cruel fez com que o veículo colidisse violentamente de frente contra um caminhão. O impacto foi tão forte que nem Hannah, nem sua filha e nem a melhor amiga, que também estava no carro, conseguiram sobreviver. No mesmo momento em que a tragédia ocorreu, Anissa Gannon, uma estudante do ensino médio, estava passando pelo local a caminho do trabalho. Infelizmente, o acidente bloqueou a estrada e impediu seu avanço. Sem saber quanto tempo ficaria presa no trânsito, ela pegou o celular e tirou uma foto do engarrafamento para enviá-la ao seu chefe, tentando justificar seu atraso. A princípio, a foto parecia apenas mais um registro comum de um acidente de trânsito. Mas quando Anissa analisou a imagem com mais calma, percebeu algo que a deixou completamente arrepiada. Ela não conseguia acreditar no que via. Bem no meio do clarão formado pelo reflexo do sol, uma silhueta misteriosa surgiu na fotografia. Era uma forma luminosa que lembrava uma escada subindo aos céus, e no centro desse feixe de luz, uma pequena esfera brilhante parecia flutuar. Convencida de que havia capturado algo especial, Anissa sentiu que precisava encontrar a família das vítimas para mostrar a imagem. Quando finalmente conseguiu contato com os parentes de Hannah e das outras vítimas, a reação foi de pura emoção. Para Jodie Simmons e Dana, mães das vítimas, aquela foto não era uma coincidência. Elas acreditavam firmemente que a escada luminosa era uma passagem para o paraíso e que a pequena esfera no centro representava as almas das 3 jovens subindo para um lugar melhor. Esse simples registro trouxe um alívio inexplicável à família. Em meio à dor devastadora da perda, a foto parecia ser um sinal de que, apesar da tragédia, suas filhas e neta estavam em paz, seguindo sua jornada espiritual. Número 3. O espírito de Fabiola. Se você acha que histórias assim só acontecem em filmes ou livros de ficção, pense 2 vezes. O próximo caso foi tão impactante que chegou a ser noticiado por diversos portais de notícias e até por canais de televisão nos Estados Unidos. Em 2018, Saundra Gonzalez viveu a pior experiência da sua vida: a perda trágica de sua filha Fabiola, uma garotinha de apenas 2 anos. O mais doloroso era que a causa da morte estava cercada por mistério e suspeitas. Na noite do ocorrido, Saundra estava trabalhando de madrugada quando começou a receber várias mensagens e ligações de seu namorado, Lalo Anthony Castrillo, que havia ficado responsável por cuidar da pequena Fabiola.
No telefonema, ele relatou que a menina havia caído do berço enquanto dormia. Mas ao chegar em casa e ver a filha sem vida, Saundra sentiu que algo não estava certo. A perícia revelou que o corpo da menina apresentava hematomas e ferimentos que não condiziam com uma simples queda. Com base nas evidências, Lalo foi considerado culpado pelo crime e condenado a 30 anos de prisão. O julgamento demorou 5 anos para acontecer, e enquanto aguardava pela justiça, Saundra enfrentava um luto devastador. Como forma de homenagear a filha e tentar manter sua memória viva, ela montou um memorial no túmulo de Fabiola, decorado com brinquedos que a menina amava. Mas algo começou a incomodá-la. Os brinquedos estavam sumindo misteriosamente. No começo, ela pensou que poderiam estar sendo roubados. Então, pediu aos funcionários do cemitério que ficassem atentos e tentassem descobrir quem estava pegando os objetos. O que ninguém esperava era que a resposta viria de uma forma completamente sobrenatural. Outra família que frequentava o cemitério também estava enfrentando uma situação estranha. O túmulo de seu filho, que havia sido assassinado, estava sendo vandalizado repetidamente. Para tentar flagrar o responsável, eles instalaram uma câmera escondida entre as árvores. Mas, ao revisar as imagens, em vez de capturar um criminoso, eles viram algo inacreditável. O vídeo mostrava uma garotinha vagando pelo cemitério no meio da noite. Assustados, os donos da câmera alertaram os funcionários do cemitério, pois acreditavam que uma criança perdida estava correndo perigo. Um dos funcionários, que conhecia a história de Fabiola, imediatamente reconheceu a menina. O vídeo mostrava o espírito da garotinha caminhando entre os túmulos. Quando as imagens foram mostradas a Saundra, ela desabou em lágrimas. Para ela não havia dúvida, aquela era sua filha. O mais intrigante é que os donos da câmera também acreditavam que Fabiola estava ajudando o espírito de seu filho a seguir em frente, já que ambos tinham morrido injustamente. Além disso, agora se acredita que a própria Fabiola pode ter sido responsável pelo sumiço dos brinquedos. Para Saundra, essa gravação foi mais do que uma prova da existência do sobrenatural. Foi uma chance de sentir que sua filha ainda estava ali de alguma forma, cuidando dos outros e trazendo conforto para quem precisava. Número 4. A troca de almas. Um vídeo misterioso apareceu na internet e causou grande alvoroço entre aqueles que acreditam em fenômenos paranormais. A gravação foi divulgada anonimamente, e muitos acreditam que isso aconteceu porque quem postou tinha medo de retaliações. As imagens mostram uma rua aparentemente comum, com 2 pessoas caminhando em direções opostas. Uma delas foi marcada com um círculo vermelho, indicando que algo de extraordinário estava prestes a acontecer. Quando os 2 homens passam um pelo outro, algo chocante ocorre. Uma sombra escura parece sair de dentro de um deles e entrar no corpo do outro. O detalhe mais impressionante é que os 2 parecem reagir exatamente no momento da troca. Isso poderia ser uma prova de que almas podem sair e entrar em diferentes corpos? Ou talvez fosse algum tipo de entidade espiritual tentando possuir um novo hospedeiro? A única certeza é que o vídeo é perturbador e levanta mais perguntas do que respostas. Número 5. O acidente em Hong Kong. No dia 14 de janeiro de 2019, um grave acidente de trânsito ocorreu em Hong Kong, na China. Um veículo capotou e ficou completamente destruído. Os socorristas chegaram rapidamente ao local para tentar salvar possíveis sobreviventes. Um motorista que passava pelo local decidiu filmar a cena com seu celular, sem imaginar que registraria algo assustador. Ao revisar as imagens, ele notou algo estranho. Uma sombra clara e translúcida saindo do carro acidentado e subindo em direção ao céu. Muitos acreditam que esse vídeo mostra nada menos que a alma do motorista deixando seu corpo. A filmagem gerou diversos debates nas redes sociais. Enquanto alguns acreditam que foi apenas uma ilusão de ótica, outros estão convencidos de que se trata de uma prova da existência do espírito humano. Número 6. A aparição do anjo. Nos Estados Unidos, mais especificamente no estado de Michigan, um caso intrigante deixou muitas pessoas arrepiadas. O chefe do corpo de bombeiros da cidade, Glenn Thorman, estava acostumado a situações extremas e a lidar com eventos que exigem lógica e raciocínio rápido. No entanto, nada o preparou para o que estava prestes a ver. Certa noite, o sistema de segurança de sua casa enviou um alerta de movimento. Como sua propriedade contava com câmeras equipadas com sensores automáticos, o sistema rapidamente detectou algo incomum e registrou uma imagem. Preocupado,
Glenn pensou que poderia ser um invasor tentando entrar ou, no mínimo, um animal, como um guaxinim ou um coiote, circulando pelo quintal. Sem hesitar, foi verificar a gravação, mas o que encontrou foi algo completamente fora do normal. A câmera capturou o que parece ser a figura de um anjo flutuando sobre sua caminhonete. A imagem mostra uma entidade com asas abertas, segurando o que parece ser uma espada, pairando logo acima do veículo. Na segunda foto tirada pelo sistema de segurança, a entidade já estava desaparecendo no canto da imagem. Muitas pessoas tentaram encontrar explicações lógicas para o fenômeno. Alguns sugeriram que poderia ser apenas um reflexo de luz ou até mesmo vapor d'água. Mas para Glenn, essa teoria não fazia sentido. Como chefe dos bombeiros, ele sabia exatamente como identificar fumaça, neblina ou qualquer tipo de partícula no ar. E o que ele viu na imagem não se parecia com nada disso. O caso repercutiu tanto que chegou até a televisão. Um pastor foi convidado para dar sua opinião sobre a fotografia e, segundo ele, a imagem capturada pela câmera de Glenn era autêntica. Esse pastor, aliás, tinha uma experiência de quase morte. Ele havia sofrido um acidente de carro terrível, sendo declarado clinicamente morto por alguns minutos. Durante esse tempo, ele afirma ter tido uma visão do paraíso, onde pôde ver anjos e perceber que eles estão por toda parte, sempre protegendo as pessoas, mesmo que normalmente não possamos vê-los. O programa de televisão que exibiu a imagem decidiu realizar uma enquete com os telespectadores. O resultado foi impressionante. 72% das pessoas afirmaram acreditar em anjos, 16% disseram não acreditar e 12% ficaram indecisas. Seja qual for a verdade, esse caso ficou marcado como um dos registros mais impressionantes de um suposto ser celestial capturado em uma câmera de segurança. Número 7. O espírito no banco da praça. Uma câmera de segurança registrou um momento surpreendente e assustador que deixou muitas pessoas intrigadas. Durante a noite, uma rua tranquila estava praticamente deserta. A maioria dos estabelecimentos já havia fechado, e poucas pessoas ainda circulavam pela região. No canto da imagem, um homem em situação de rua aparece deitado no chão, possivelmente tentando dormir. A cena, apesar de triste, não é incomum em cidades grandes. No entanto, após algumas horas, algo inacreditável acontece. O homem parece se levantar lentamente, mas ao olhar com mais atenção, percebe-se um detalhe chocante. Seu corpo real permanece imóvel no chão. O que se move é uma figura translúcida, idêntica a ele, emergindo e se afastando do corpo físico. Essa cena levou muitos a acreditarem que esse vídeo registrou o exato momento em que a alma do homem deixou seu corpo. Talvez devido ao frio intenso, à fome ou a outro motivo desconhecido, sua vida chegou ao fim naquela noite, e a câmera de segurança conseguiu capturar a passagem de seu espírito para outro plano. A gravação viralizou nas redes sociais e gerou debates entre céticos e crentes. Alguns sugeriram que poderia ser apenas um truque de luz, mas outros estão convencidos de que essa é uma das provas mais impressionantes da existência da alma humana. Número 8. O resgate de helicóptero. Em um acidente grave nos Estados Unidos, as autoridades tiveram que chamar um helicóptero de resgate para transportar uma vítima em estado crítico até o hospital mais próximo. Devido à gravidade da situação, mover a vítima do local do acidente foi um processo extremamente delicado e arriscado. O tempo era essencial, pois qualquer atraso poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Os paramédicos trabalharam rapidamente para estabilizar a vítima e, com muito cuidado, colocá-la no helicóptero. Infelizmente, pouco depois da decolagem, foi confirmado que a vítima não resistiu aos ferimentos. No entanto, algo misterioso e assustador foi registrado por uma pessoa que estava filmando a cena do lado de fora. Nas imagens, é possível ver uma sombra veloz e esbranquiçada passando pelo helicóptero no exato momento em que a morte da vítima foi confirmada. Alguns disseram que poderia ser fumaça, neblina ou vapor d'água. Mas, ao analisar a filmagem com mais atenção, percebe-se que essa sombra atravessa as hélices do helicóptero sem se dissipar, algo que seria impossível para qualquer substância física. Além disso, a sincronia do fenômeno com o momento da morte da vítima deixou muitos intrigados. Para muitos, essa gravação mostra a alma da vítima deixando o corpo e subindo aos céus. Número 9. A sombra na escada. Na noite de 23 de junho de 2022, um homem chamado Ankit, morador da Índia, estava voltando para casa após um dia comum. No entanto, ao se aproximar de seu prédio,
ele começou a sentir algo estranho. Uma sensação ruim percorreu seu corpo, como se houvesse alguém ou algo invisível o observando. A princípio, ele tentou ignorar esse pressentimento, mas, de repente, seu pescoço começou a doer de forma intensa, como se tivesse sido atingido por um golpe invisível. A dor foi tão forte que ele mal conseguiu dormir naquela noite. Incomodado e sem entender o que havia acontecido, decidiu conversar com o segurança de seu condomínio e pediu para verificar as imagens das câmeras de segurança. Quando o vídeo foi analisado, um detalhe chocante apareceu. Exatamente no momento em que Ankit começa a subir as escadas para seu apartamento, uma sombra negra passa por seu corpo. Essa foi a mesma hora em que ele sentiu a presença estranha e a dor no pescoço. Para ele, não havia dúvidas. O que quer que tenha aparecido na filmagem afetou seu corpo físico no exato instante em que ele teve aquela sensação ruim. Número 10. A alma no rio. No dia 21 de novembro de 2020, uma jovem chamada Chanel Guiterres viveu uma experiência aterrorizante ao presenciar o que acreditava ser o espírito de um homem emergindo da água e caminhando sobre um rio. O homem, identificado como Don Don, tentou salvar um cachorro que havia sido arrastado pela correnteza, mas acabou sendo puxado para a parte mais funda do rio. Chanel, que estava nas proximidades, filmou tudo com seu celular. Mais tarde, ao assistir o vídeo com mais calma, percebeu algo aterrorizante. Uma figura translúcida e humana parecia se erguer da água, como se fosse a alma de Don Don deixando seu corpo no exato momento da morte. Esse evento, que ocorreu na província de Davao del Norte, nas Filipinas, gerou inúmeros debates nas redes sociais. Os bombeiros chegaram ao local e usaram uma retroescavadeira para recuperar o corpo de Don Don. Mas, infelizmente, ele já não tinha sinais vitais. Chanel ficou tão abalada que, ao compartilhar o vídeo, disse ter sentido calafrios enquanto filmava, como se soubesse que algo sobrenatural estava acontecendo. Número 11. O acidente de moto. Em 12 de julho de 2016, uma rodovia no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, foi palco de um terrível acidente de moto. O motociclista estava dirigindo em alta velocidade quando, por razões desconhecidas, perdeu o controle da moto e caiu violentamente no meio da estrada. A queda foi tão impactante que ele ficou inconsciente, imóvel no asfalto. Aparentemente, nenhum outro veículo esteve envolvido no acidente, mas as lesões do motociclista eram graves o suficiente para deixá-lo entre a vida e a morte. Enquanto paramédicos e outros motoristas paravam para ajudá-lo, um caminhoneiro chamado Saul Vasquez, que dirigia do outro lado da rodovia, sentiu algo estranho ao passar pelo local do acidente. Ele sempre acreditou que tinha uma espécie de sexto sentido, uma sensibilidade que o fazia perceber coisas que outras pessoas não conseguiam notar. E, naquele momento, ele sentiu que havia algo sobrenatural acontecendo ali. Foi por isso que, sem hesitar, pegou seu celular e tirou uma foto do acidente. Mais tarde, quando foi conferir a imagem, ficou chocado com o que viu. No registro, logo acima do corpo do motociclista, era possível enxergar uma sombra translúcida, com formato humanoide, flutuando no ar. O detalhe mais assustador: no momento em que a foto foi tirada, o motociclista ainda estava oficialmente vivo. Ele só foi declarado morto horas depois, ao chegar no hospital. Essa coincidência levantou uma teoria inquietante. Será que sua alma já havia deixado seu corpo no instante do acidente, mesmo antes da confirmação médica de sua morte? A foto viralizou rapidamente nas redes sociais e gerou um grande debate. Muitos acreditavam que essa era uma prova incontestável da existência da alma e da separação entre corpo e espírito no momento da morte. Por outro lado, os mais céticos tentaram encontrar explicações racionais, sugerindo que a imagem poderia ser apenas um reflexo ou um truque de luz. Independentemente da explicação, a fotografia de Saul Vasquez continua sendo uma das imagens mais intrigantes já registradas sobre o tema. Número 12. A silhueta na câmera. Na cidade de Atlanta, capital do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, uma mulher chamada Jennifer HCH viveu uma experiência assustadora dentro de sua própria casa. Era uma noite comum, e Jennifer estava na sala assistindo televisão ao lado de sua filha, quando, de repente, seu celular emitiu um alerta inesperado. O sistema de segurança de sua residência, que possuía sensores de movimento e câmeras, detectou atividade em outro cômodo da casa. Curiosa e um pouco preocupada, Jennifer abriu o aplicativo da câmera para conferir a filmagem. Ao ver a imagem capturada, ficou completamente sem reação.
Na gravação, havia uma figura misteriosa no ambiente. Mas o que realmente a deixou sem fôlego foi o fato de que a silhueta se parecia incrivelmente com seu filho Rob, que havia falecido 3 anos antes. Aterrorizada e ao mesmo tempo esperançosa, Jennifer compartilhou a imagem nas redes sociais, na tentativa de encontrar alguma explicação para o fenômeno. O caso chamou tanta atenção que um grupo de investigadores paranormais foi até sua casa para analisar o vídeo. 2 especialistas, Heather Thompson e Stephanie Forte, estudaram a filmagem e chegaram à conclusão de que o registro mostrava algo que não podia ser explicado por meios convencionais. Elas afirmaram com convicção que a figura não era um simples reflexo, uma cortina ou qualquer outro objeto que pudesse causar uma ilusão de ótica. No entanto, para confirmarem suas suspeitas, elas precisariam realizar uma investigação presencial na casa, pois estavam convencidas de que o local poderia estar passando por atividades paranormais. A experiência vivida por Jennifer reacendeu discussões sobre a possibilidade de que nossos entes queridos falecidos possam, de alguma forma, tentar se comunicar conosco por meio de sinais e aparições. Número 13. Luzes misteriosas. Em diversas culturas ao redor do mundo, as almas e os espíritos dos falecidos são descritos de maneiras diferentes. No Japão, por exemplo, existe a crença nos Kodama, pequenas esferas luminosas que flutuam à noite e representam as almas das pessoas que já partiram. Já em países latino-americanos, existem relatos de fenômenos semelhantes, conhecidos como fogo fátuo ou fogo de San Telmo, pequenas luzes que aparecem misteriosamente em cemitérios ou áreas remotas. Essa explicação é fundamental para entender o vídeo gravado por Gail, uma mulher que, na noite anterior ao falecimento de sua mãe, resolveu filmar o quarto onde ela dormia. Ao assistir à gravação, ela notou algo misterioso e ao mesmo tempo emocionante. Diversas pequenas luzes brilhantes apareciam flutuando ao redor da cama. Para ela, esses pontos luminosos representavam os espíritos de entes queridos que já haviam falecido, aguardando para acompanhar sua mãe em sua jornada para o outro lado. Apesar de algumas pessoas acreditarem que essas luzes poderiam ser apenas partículas de poeira refletindo a luz da câmera, Gail encontrou um significado muito mais profundo e reconfortante na experiência. Para ela, aquelas pequenas esferas eram prova de que sua mãe não estava sozinha e que havia algo muito maior esperando por ela do outro lado. Número 14. A alma do cervo. Um vídeo bizarro que circula na internet há anos mostra um evento completamente incomum e difícil de explicar. Nas imagens, um cervo aparece correndo em meio à vegetação até que, de repente, ele desaba no chão, aparentemente sem vida. A origem da gravação é incerta. Não se sabe exatamente quem filmou o vídeo ou onde ele foi capturado. No entanto, a parte mais intrigante acontece logo após o animal cair. Uma substância estranha e brilhante parece emergir de dentro do corpo do cervo e começar a flutuar no ar. A cena gerou grande polêmica, pois, de acordo com algumas crenças religiosas, apenas os seres humanos possuem alma. Se essa gravação for real, ela pode ser uma das maiores evidências de que todos os seres vivos têm espírito e que a alma não é exclusiva da humanidade. Os mais céticos tentaram encontrar explicações racionais, sugerindo que poderia ser gás saindo do corpo do animal. Mas essa teoria não convenceu muitas pessoas, pois um gás não teria essa aparência e não se moveria daquela forma. Seja qual for a verdade, essa gravação continua sendo um mistério absoluto. Número 15. O espírito protetor. Uma câmera de segurança pública registrou uma cena inacreditável, que mais parece um filme de ficção científica. No vídeo, um homem aparece caído no chão, enquanto um assaltante se prepara para atacá-lo. No entanto, antes que o criminoso possa agir, algo sobrenatural acontece. Uma sombra escura e indefinida sai do corpo do homem caído e avança em direção ao assaltante, que recua imediatamente, assustado com a entidade. O mais estranho é que, logo depois, a sombra olha ao redor, como se estivesse garantindo que o perigo havia passado, e então retorna ao corpo do homem, que se levanta lentamente. Para alguns, esse vídeo seria a prova de que cada pessoa tem um espírito protetor, um tipo de anjo da guarda invisível que age nos momentos de perigo. O que quer que seja, essa gravação é uma das mais impressionantes e misteriosas já registradas. Número 16. O Castelo Assombrado. Um grupo de investigadores paranormais chamado Warner Paranormal Explorers decidiu explorar um antigo castelo feudal nos Estados Unidos,
um local famoso por histórias de assombrações. Após um longo dia realizando testes e investigações, os membros do grupo resolveram descansar em uma ala do castelo que havia sido restaurada e transformada em hotel. Na manhã seguinte, um dos investigadores acordou extremamente cansado e com a sensação de que havia levado um soco no peito durante a noite. Os outros membros do grupo também relataram algo estranho. Segundo eles, esse investigador roncou a noite inteira, algo que nunca havia acontecido antes. Intrigado, o jovem decidiu verificar a câmera que havia deixado gravando enquanto dormia. Foi então que descobriu algo perturbador. Nas imagens, uma luz estranha aparece se aproximando de seu corpo. Ela permanece ali por cerca de 20 segundos antes de desaparecer. A descoberta deixou o grupo eufórico, mas, ao mesmo tempo, apavorado. Seria essa bolha de luz um espírito? E se fosse, teria sido ela a responsável pelos problemas respiratórios e pela sensação de dor no peito do investigador? O jovem comentou que há mais de 6 horas de filmagem para serem analisadas e que, em outros momentos da gravação, diversas dessas esferas de luz apareceram ao redor da cama. Os céticos argumentam que a sensação de sufocamento pode ter sido causada pelo excesso de poeira no ambiente e que as luzes poderiam ser partículas refletidas pela câmera. Mas para os investigadores, esse foi um dos registros mais impressionantes de toda a sua carreira. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!